Olá, neste momento damos início à Ultra Sustentabilidade e no programa de hoje vamos falar sobre a poluição do ar. Recebo no estúdio o doutor Gilberto Natalini, médico e vereador de São Paulo pelo Partido Verde. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Eu quero te cumprimentar, o nosso convidado e os telespectadores do programa. Perfeito. E recebo também o professor doutor Paulo Saldiva, que é do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da USP. Muito obrigada pela presença. O prazer é meu, prazer estar com você e com todos os seus telespectadores. Legal. Bom, nós sabemos que a poluição do ar afeta tanto a atmosfera quanto também a nossa saúde, né? Agora, quando a gente está falando de poluição do ar, qual que é o agente mais poluidor? É o ser humano, com o seu automóvel? É a indústria? Quem polui mais? As grandes cidades deixaram de produzir bens, né? As indústrias migraram das cidades. O imposto é muito caro. Então, as cidades passaram a vender serviços. Aqui, por exemplo, cultura, lazer, comércio, educação. Então, isso fez com que progressivamente as fontes industriais deixassem de ser importantes e hoje 90% da poluição nossa é devido a carros. Carros, veículos de toda sorte, caminhões, ônibus e que a gente, na realidade, isso aponta para o remédio da situação, né? Quer dizer, o remédio da situação vai significar quando você tiver veículos mais limpos, mais bem regulados e também menor número de veículos rodando com maior velocidade. Então, isso significa transporte coletivo de baixa emissão. E quando a gente fala também na questão da poluição, né, nós temos o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, e eu ouvi dizer também que um dos agentes poluidores é o cloro. Isso é verdade? Não, o cloro ele pode ser poluente em regiões industriais. Tá. Agora, o que existe hoje é uma sopa. Nós estamos vendo várias partes de um elefante. O monóxido de carbono é uma tromba, o dióxido de enxofre é o pé redondo, e o conjunto deles é que a gente imagina que faça o efeito. Do ponto de vista prático, os dois poluentes mais importantes na cidade de São Paulo hoje é o material particulado, que é uma mistura de grafite, carbono, que é aquela, para o telespectador entender, quando o bico do gás está meio desregulado, não fica escuro. Gás do fogão, por exemplo? Gás do fogão. Certo. Não fica escuro? Fica. Então, aquele é a fuligem, aquele é gás não bem queimado, ele vira carvão. Isso vem temperado com metais pesados, compostos químicos orgânicos, e conforme a luz solar está existindo, faz reação em cima disso. E ele se choca com outros gases, então conforme o vento, a estação do ano, a temperatura, a umidade, nós vamos receber uma coisa diferente. Que curioso. Então essas partículas, elas têm uma característica. Quando você inala um gás, você inala e exala. A partícula não, ela entra e deposita no pulmão. Então ela fica mais tempo. Eu, como sou patologista, eu faço autópsia, eu vejo o pulmão das pessoas por dentro. Todos os paulistanos, os não fumantes, têm depósito de carbono dentro do pulmão. Eles fumam um pouquinho sem perceber. Que curioso. E o outro componente que está fora dos padrões na cidade de São Paulo é o ozônio. O ozônio é representante de uma série de compostos que são primos da água oxigenada. São radicais livres. Então, esse ozônio ele não é emitido pelos veículos, mas sim é o produto de uma reação química, que você joga alguns gases na atmosfera e a luz ultravioleta transforma a cidade num tubo de ensaio e gera ozônio e uma série de outros compostos oxidantes. Poxa, que coisa. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na questão da saúde, né? Como o próprio doutor Paulo falou sobre os componentes, né, que afetam o pulmão. Só que eu gostaria de saber o seguinte, você comentou sobre o bico do fogão, né? Que sai aquele gás que vaza. E é possível a gente perceber que às vezes essa cor do fogo oscila de azul para laranja. Isso tem alguma interferência também com a questão da poluição? Quanto mais azul, maior a temperatura da chama. Quanto mais vermelho, menor a temperatura da chama. Certo, mas não tem nada a ver então com a questão da poluição. Não tem. Quanto menor a temperatura da chama, você não consegue completar. Porque veja, o que está aquecendo o planeta é o dióxido de nitrogênio, o CO2, que é o produto. Se você queimar o combustível da melhor forma possível, ele vai virar CO2. E aí ele sobe para a atmosfera e aquece o planeta. Certo.
Esses outros é o produto do que não foi queimado adequadamente. Então, e eles têm uma ação local, eles não têm esse tempo de permanência que o CO2 tem. Eles vão permanecer horas ou dias, mas eles têm um defeito. Enquanto o CO2 para nós não é tóxico, aliás, nós eliminamos o CO2 pelo ato de respirar, esses outros são. Então, por isso que existem dois mecanismos. Nós temos uma poluição de aquecimento global, de escala global, e tem uma poluição de efeito local. Ambas são emitidas pela mesma fonte. Se você tem uma boa tecnologia, você vai emitir mais gás de efeito estufa do que poluentes locais. Se você tem um ônibus velho, um carro desregulado, uma indústria defasada tecnologicamente, você vai emitir CO2, mas também muito mais poluente local. Nossa, olha só que coisa, né? Doutora Nataline, o doutor Paulo, né, doutor e professor Paulo Saldiva comentou que é patologista, que abre lá as pessoas e vê que o pulmão está preto, independente da pessoa fumar ou não. Quais são as principais doenças, as principais, talvez, causas de morte relacionadas com a poluição do ar? Então, o pulmão está preto por causa da poluição do ar, não é porque ele está perto de um fumante, é porque nós vivemos respirando o ar altamente poluído da cidade de São Paulo. O que mata a pessoa são várias causas. A poluição do ar, ela pode dar várias causas. Ela pode dar tumores do pulmão ou de outros órgãos. Ela pode dar doenças tipo bronquite, asma brônquica ou pneumonia. É muito comum no inverno, pneumonia em criança, em idosos, por conta da poluição do ar e da baixa umidade. E a terceira causa, que é a mais comum e a mais perigosa e a mais frequente, são as causas cardíacas ou cardiovasculares. As doenças do coração, que a poluição também. Inclusive o professor Saldiva, aliás, vamos fazer um parênteses, o professor Saldiva, ele não gosta que fala, mas eu vou falar. Ele é uma das maiores autoridades no mundo desse assunto. Ele é respeitado mundialmente. E é nosso aqui de São Paulo, dali da Faculdade de Medicina da USP, é uma pessoa super legal, super simples, mas ele transa, vamos dizer, essa questão da poluição do ar. Com doenças cardiovasculares? A doenças cardiovasculares, é a terceira causa, ela é a mais comum. Inclusive, tem um estudo, né, Saldiva, que você fez, você podia expor para a curiosidade dos telespectadores. Seria interessante, assim, porque a princípio a gente sempre pensa que causam doenças pulmonares, né? Nunca a gente vai pensar que causam doenças cardiovasculares. Morre mais gente de infarto e derrame cerebral do que de pneumonia por causa da poluição. Ah, de derrame? Então, veja, o que acontece. Toda pessoa que anda na cidade num dia que está bravo, passa um lenço, vai sair um pretinho, vai? Vai. Muito bom. Sabe, o pulmão humano tem 100 metros quadrados de superfície. 100 metros quadrados de superfície? A gente empacota isso dobrando, fazendo um origami chamado alvéolos. E isso aumenta a superfície, então você tem uma eficiência grande. Tá. Muito bom. Essa superfície, tudo que entra ali é como se fosse uma injeção endovenosa. Quem tem filho asmático em casa vai perceber que quando ele usa a bombinha, a frequência cardíaca aumenta na hora. Tanto que tem gente que dá insulina agora por via inalatória para você não tomar mais injeção. Então, é uma boa via de administração de drogas, mas infelizmente também de poluentes. Isso leva a uma reação inflamatória sistêmica. E toda reação inflamatória que se mantém, que não dá febre, não dá sintomas, mas, por exemplo, a obesidade é uma doença inflamatória. O diabetes é uma doença inflamatória. E a poluição causa uma inflamação. No pulmão? Em todo o organismo, porque isso passa para a circulação. Tá. Então, e quando você inflama, o teu sangue começa a coagular mais facilmente. Então, se você já tem a tendência de fazer um coágulo em vida, que nós chamamos de trombo, Da trombose. você tem, não aquela trombose que minha mulher tem, né? Que fica com uma tromba desse tamanho quando ela fica nervosa. Não, a trombose pode gerar embolia pulmonar. Não me leva a sério. Mas você tem uma trombose, e quando você oclui um vaso, pode faltar oxigênio e o tecido da frente morrer. A gente chama isso de infarto. Então, existe, por exemplo, você ficar preso num congestionamento por mais de 2 horas, aumenta 2,5 vezes o teu risco de infartar. Se o teu risco é 0, 2,5 vezes é 0, é nada.
Mas se você já tem uma coronária mais ou menos comprometida, o tempo entre você sair do congestionamento e você ter um infarto é mais ou menos 2 horas. Se você colocar um Holter, aquele medidor de frequência, a pessoa começa a fazer arritmia 2 horas depois de exposto. Por causa da poluição. Por causa da poluição. Coisa. Não é pela raiva do trânsito, Também, não. também tem. É pela poluição. Não, independente da raiva, porque também dirigir em São Paulo não é uma experiência de relaxamento espiritual, De né? jeito nenhum. Então, mas se você colocar um mapa, um monitor de pressão arterial, a gente estudou taxistas, estudamos controladores de tráfego, eles fazem picos de hipertensão clinicamente relevantes e que tem a ver com poluição. Tem uns que não tem, que deve ser fechada, e alguém, né? Todos nós xingamos várias pessoas que nunca vimos na frente, no trânsito, inclusive parentes muito próximos, né? E aqui você vê que tem gente que quando você tem oscilações de poluição, picos de poluição, a pressão arterial vai junto. E isso, para o indivíduo que é normotenso, tudo bem, mas se ele já tem um descontrole dos mecanismos de regulação de pressão arterial, isso pode significar, então, você tem menos sangue, porque o sangue tenta fazer pequenos trombos, e mais trabalho, porque o coração tem que bater contra uma força maior. Isso tudo junto significa infarto. Agora, o curioso é que quando a gente lê artigos, né, relacionados ao infarto, muitos médicos, inclusive, associam a doença com maus hábitos alimentares e outros problemas mais, também, né? Mas, no caso aqui, o doutor Paulo, o doutor e professor Paulo, o senhor doutor Natalini, vocês são especializados nessa área, né? Agora, e os outros médicos? Eles também entendem isso? Que a poluição é um grande agente causador aí de doenças cardíacas? Eles têm uma visão geral, assim, eles sabem que tem, mas não na Porque é a primeira vez que eu escuto mas isso, não na doutor Natalini. especificidade que o professor Saldiva traz, né? Aquela pesquisa feita por você do cálculo de número de mortes em São Paulo por poluição. Pois é, a gente perde em São Paulo, na cidade de São Paulo, em torno de 4.200 a 4.500 pessoas por ano devido à poluição do ar. Ou seja, é quase 3 vezes mais do que a acidente de trânsito. Nossa. Na região metropolitana, 7.500. Poluição do ar, pela Associação Norte-Americana de Cardiologia, ela é considerada a maior causa ambiental. Ela provoca, é lógico que não é uma causa isolada. Todas essas doenças são chamadas multifatoriais. Então você tem que ir somando, mas o que deflagra, mais do que emoção, mais do que exercício, mais do que você comer demais, mais do que deprivação de sono, a coisa que mais dá o último empurrão para o infarto é a exposição a tráfego e poluição do ar no mundo. Nossa, e não tem o que fazer, né? Porque a gente tem que dirigir, tem que sair no Mas trânsito, não tem como não respirar, Então, né? essa que é a questão. Isso porque o fumante, ele pode tomar uma decisão individual. Sim, parar de fumar. Agora, Isso, como é que você vai parar de andar no meio da poluição? Uma mãe que quando ela se descobre grávida, por exemplo, a poluição está associada com baixo peso ao nascer. Então, da mesma forma que o cigarro, ela faz em pequenas... a poluição é muito menos do que o cigarro, só que a mãe não tem escolha. Então, e dependendo da resposta, por exemplo, pega fumo faz mal para a saúde. O Neymar não fumou até os 103 anos de idade, de charuto, Pois é. ele podia. Mas tem gente que por conviver com fumante, Morre. morre. Rapidinho. Por isso que esse é o problema da poluição, você não tem defesa individual, você depende de políticas públicas. Só que diferentemente, por exemplo, da dengue, ou do chikungunya, ou do ebola, que não tem emprego, não tem dinheiro rodando nisso, os agentes que poluem também têm um papel importante de mercado. É isso que a gente tem que discutir. Nós temos que discutir. Só que, bom, eu só estou dizendo que essa é a dificuldade de você lidar com a poluição do ar, porque tudo que polui, em alguma maneira, também nos satisfaz, nos dá prazer. Dirigir carro é gostoso, ligar o ar-condicionado é gostoso, mas, infelizmente, nós perdemos mais ou menos 2 anos e meio de vida em média na cidade de São Paulo por causa da poluição do ar nos níveis atuais. 2 anos e meio nós perdemos da nossa vida por conta da poluição. Não Outra todos informação nós. importante. Não A todos grande nós. maioria. Não, é aqueles que vão... A maior parte de nós, 70%, vai tirar de letra. Nós nos adaptamos, nós conseguimos fazer isso. Mas tem, ou por genética, ou por doenças adquiridas, esses 30% não vão. E eles vão puxar a média da expectativa de vida para baixo. Essa que é a dificuldade. Você tem que fazer... Toda a política ambiental tem que proteger quem?
os mais frágeis, os mais pobres. E é isso que a atual política ambiental não faz. Pois é, olha, é um tema assim super importante, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas agora a gente tem que chamar o intervalo, tá? A gente volta daqui a pouquinho com mais ultra sustentabilidade, falando sobre a poluição do ar. Até já. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Voltamos com ultra sustentabilidade e hoje nós estamos falando sobre um assunto muito sério, que é a questão da poluição do ar. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Gilberto Natalini, que sempre participa conosco, que é médico e vereador pelo Partido Verde, vereador de São Paulo pelo Partido Verde, e também o professor e doutor Paulo Saldiva, que é do Laboratório de Ciências Atmosféricas, é isso mesmo? Poluição atmosférica. Poluição atmosférica da USP, tá? Então a gente está falando sobre a questão da poluição do ar. E é um assunto, assim, que, pelo que eu entendi, não temos políticas públicas que resolvam até então, né, doutor Nós tínhamos Gilberto? em São Paulo, e de 10 anos para cá, nós tivemos um avanço nas políticas públicas de São Paulo. Ainda muito tímido, mas nós, São Paulo, por exemplo, implantou a inspeção veicular, que regulava o nível de poluição do cano de escapamento dos carros. São Paulo fez um programa e começou a implantar a chamada ecofrota, que é exatamente os ônibus da cidade com combustível mais limpo, para poder não mandar tanta poluição para cima. E também São Paulo começou a plantar muita árvore. Chegou a plantar nos últimos 5 anos 200 mil árvores por ano na cidade, que ajuda também a, né, equilibrar. Agora, de 2 anos para cá, nós tivemos um retrocesso enorme. Por quê? Porque o poder público, a política pública municipal suspendeu, acabou com a inspeção veicular, encerrou, não faz mais, de 2 anos para cá, a administração atual, e agora, de 1 ano para cá, eles tiveram a coragem de suspender o programa Ecofrota. Nós tínhamos conseguido retornar os trólebus em São Paulo. Até 3 anos atrás, São Paulo chegou a comprar novamente, tinha uma rede de trólebus grande, tinha acabado, comprou 114 trólebus e depois você pode ver, nas ruas tem os trólebus novos, 114. Também suspendeu a aquisição de trólebus, porque para combater a poluição, conforme disse o Paulo Saldiva, é preciso mudar o padrão do combustível usado nos nossos carros, nos ônibus, nos caminhões. E a tecnologia nós já temos. Não, então, tem que avançar ano a ano para mudar o combustível, para não queimar mais combustível fóssil, gasolina e óleo diesel que produz isso aí. Então, nós tivemos um retrocesso. E eu acho que nós estamos numa situação muito difícil. Eu não vejo, no atual momento, uma perspectiva de uma política pública. Era tímida. Tem também a questão da bicicleta. Por exemplo, ele chegou aqui hoje no programa de bicicleta, ele só anda de bicicleta. Muito legal que a isso. gente precisa implantar em São Paulo também. Isso está tendo um avanço de ciclovia e tal, de uma maneira um pouco estabanada, mas está tendo um avanço. Então são maneiras de a gente se locomover que não aumentam ou que combatam a poluição do ar. Mas eu ando de bicicleta há 42 anos, desde o primeiro ano na faculdade, e havia um risco grande. Mas você tem carro? Eu tenho um carro que eu uso de final de semana, mas no meu tempo, quando eu comecei, tinha que desviar dos dinossauros, né? Porque ainda estavam vivendo na Terra, era um risco, né? Hoje a gente tem que desviar dos carros, mas a bicicleta, sem dúvida, principalmente, sabe o que é o problema da bicicleta, que eu acho? O pessoal assumiu que é uma coisa de cicloativista. Mas quem anda de bicicleta é gente pobre da periferia. Que vão trabalhar de bicicleta. Que vão trabalhar de bicicleta ou deixam as bicicletas nos bicicletários das estações de trem e dos terminais de ônibus. Então, esse pessoal é que vai ser atropelado de forma anônima. Porque eu já falei, se eu for atropelado um dia, telespectadores, eu quero ser atropelado na Paulista, que eu vou virar uma bicicletinha branca e vai ter um monte de gente, vai ter um auê. Se eu for atropelado quando estiver na USP, na Avenida Jaguaré, ninguém vai perceber.
Ai, meu Deus, pior que é verdade, né? É verdade. De dar risada, porque Em infelizmente São Paulo é tem verdade. cerca de 600 mil pessoas que se locomovem ou por lazer, ou por trabalho, ou por esporte, todo dia em São Paulo. Que é uma maneira de... Mas, na verdade, a grande jogada, e isso eu acho que o professor concorda, é o metrô e o trem, que é praticamente poluição zero, metrô e trem, né? Os ônibus com outro tipo de motor, outro tipo de combustível alternativo que não queime combustível Pode usar fóssil. eletricidade, pode Ônibus usar o elétrico, biodiesel, Pode ser né? híbrido. Pode ser Híbrido. híbrido. Como que A funciona o álcool. híbrido? O híbrido você tem um motorzinho pequenininho que opera um gerador. Tá. Então, ele é um motor muito menor do que... Quem move é um motor elétrico que é mais eficiente. Então, você, na hora que você vai usando a bateria, na hora que ele está parado, ele recarrega. Quando você pisa no freio, aquela energia volta. Volta pro motor. Então, o ônibus híbrido ele tem um motor menor, mas que opera motores elétricos. Ah, entendi. A Agora, lei municipal de mudanças do clima determina que até 2018 São Paulo não tenha mais ônibus a óleo diesel. Aliás, Determina, Olha só. mas não está sendo cumprida. Isso que é a tristeza nossa é que não está sendo cumprida. O diesel está sendo banido, porque eu fiz parte de um painel da Sei. Organização Mundial de Saúde que determina o potencial de causar câncer de poluição do ar. Poluição do ar hoje é a segunda causa de câncer de pulmão. É o cigarro, depois câncer de pulmão, mais do que amianto. Nossa. Então, então, as cidades europeias, onde o conceito de cidadania é um pouco mais consolidado, forçaram, então está tendo banimento do diesel em Paris, banimento do diesel na Alemanha, toda a Alemanha está banindo o diesel. Quer dizer, está tendo, e a gente ainda continua, porque embora os novos motores diesel sejam bastante eficientes e poluam menos, o motor diesel dura 15, 20 anos. Sempre vai ter alguém ganhando a vida com caminhão ou com ônibus velho diesel. Poluindo. Aquelas vans que sustentam muitas famílias. Então você tem que fazer um programa de estímulo à troca por motores mais eficientes usando outras formas. Mais, né? Não fabricar mais. Então, mas esse é o problema. Experimenta, se eu inventar uma vacina contra a dengue, eu vou ganhar um prêmio. Eu moro perto da Vai-Vai, vai ter a ala das baianas com um microscópio na cabeça, vai ter um negócio assim. Se eu inventar uma vacina que tira a van esfumaçante, eu vou ter que me mudar para Plutão. Vai ter que andar outro todo blindado para não ser... eu vou ter que andar para o interesse econômico. É bem complicado, né? Agora, existem pequenas utilidades domésticas, assim, nós estamos falando de grandes poluidores, né? Os automóveis, a indústria. Agora, existem pequenas utilidades domésticas que as pessoas também poluem sem saber? Por exemplo, eu ouvi falar que aquele desodorante aerosol é um causador da poluição do ar também. Isso é verdade, doutor Paulo? O tipo da partícula demora muito tempo. Ele pode provocar alergia, mas ele não dura. Tanto que você vê a partícula. Nós estamos falando de coisas que você não enxerga. Mas existem fontes importantes de poluição intradomiciliar. Sabe, a segunda causa de poluição hoje, de mortalidade infantil, é poluição por queima de lixo, para aquecimento dentro de casa. As pessoas que estão morando por aí, eles não vão queimar nó de pinho no dia de frio. Eles vão pegar uma calota de caminhão, colocar 4 tijolos e vão esquentar. Queima de fogões de lenha ineficientes. Quando você vê aquela parede preta, as mães e as crianças estão junto ali, as crianças estão do lado das mães respirando aquilo. Então isso é uma fonte importante. Fogão a gás desregulado. Quem estiver vendo a gente e tiver com a panela, tem que regular o bico de gás. A panela, o fundo da panela A parte exterior da panela, aquela parte de baixo, onde tem o contato direto com o fogo, se ali tiver preto, significa que está tendo um vazamento incorreto de gás, é isso? Significa que aquele fogão está montando um monte de partículas e você está pegando uma pequena parte que bateu direto ali. As outras estão indo para o pulmão de quem está cozinhando e das pessoas que estão em torno. Da pessoa que está respirando, que está vivendo dentro da casa. Exatamente. Olha só que perigoso isso. Então, essas são as fontes. Tem outras fontes, aquela cola de grudar carpete. Sei. Ela emite durante muito tempo. É cola de sapateiro? É a mesma ou não? É prima dela. Tá, que é então, um cheiro quando forte. Quando você chega aquele cheiro forte, que você fala, Isso. bom, acabou, né? Só que ela fica emitindo
aldeídos durante muito tempo. Ah, é? É. Ele continua ali soltando a Quando química é no ar? muito forte, teu nariz sente. Sim. Mas se você for medir, então você tem que, volta e meia, tem que estar limpando bem, aspirando, porque existe compostos orgânicos voláteis que são de cola de móvel e coisa. Então, quando você for colocar muita coisa pendurada, você tem que, volta e meia, estar dando uma geral nisso. São compostos que estão... Produtos de limpeza, tem algum que não é indicado? Todos não são indicados. Quer dizer, você vai ver, por exemplo, tem alguns produtos de limpeza que tem benzeno, Que é cancerígeno. que é cancerígeno, tem absorção cutânea, você não está sendo avisado. Então, olha a Fala o fórmula. nome, professor. Fala Oi? o nome. Fala o nome do bicho aí. Tem vários... Vamos falar o nome. Vamos fazer um merchan negativo. Olha, né? mas tem vários, não é um. São vários produtos de limpeza que você vai ver na formulação, tem benzeno. Bom, pelo que a gente percebe, então, a cidade ela tem várias doenças, né? Mas quais são as principais, doutor Paulo? Eu comparo a cidade de São Paulo a uma senhora de 560 anos que tem algumas doenças. Ela cresceu demais, acho que a obesidade. Com isso, a estrutura dela, a infraestrutura óssea não aguenta. Tem um ar ruim, então tem bronquite crônica e asma por causa do ar. Tadinho. Tem uma série de obstruções nas artérias por trombos de congestionamento. Olha, No momento ela está desidratada, quando chove tá faz sem edema, água, verdade? está perdendo o cabelo pela perda da cobertura vegetal, tem diabetes porque não usamos a energia de forma eficiente, temos diarreia aquosa para os rios, temos também um pouco de ciência renal porque a gente não consegue limpar os nossos fluidos. E dá para salvar essa senhora? Ou ela já está quase que indo pro Não, dá, cemitério? mas tem um problema, é que os neurônios, ela tem um pouco de Alzheimer, porque os neurônios que dirigem a cidade esquecem rapidamente as promessas que fizeram. Então, eu acho que o remédio para essa cidade são políticas públicas que revertam todos os descasos que ao longo desses 4 séculos, 5 séculos de existência quase, fizeram com que a cidade, que era aprazível, que tinha rios, que tinha várzeas, que foi se transformando num lugar que os rios desapareceram. Nós estamos andando com uma velocidade média hoje, na cidade, em torno de 9 km por hora. Tá feio mesmo a coisa. E lembrar que os bandeirantes andavam em lombo de mula a 16 por hora. Ou seja, de mula tá mais rápido, Dá né? para A gente fazer tem uma que mini... fazer um retrocesso. Vamos fazer uma ainda de minissérie. mula. Os bandeirantes chegavam antes, né? Então, eu acho que... de uma minissérie. Então, eu acho que esse é o problema. Nós dependemos... Como isso tem que ser resolvido por todas as políticas públicas, habitação, mobilidade, transporte, uso e ocupação do solo, zoneamento, isso depende de políticas públicas. A bola está na Câmara Municipal. Se o remédio dessas doenças aí da nossa senhorinha São Paulo são as políticas públicas, doutor Natalini, é sua vez. Pois Quais é. são as políticas As públicas? políticas públicas nós sabemos quais são, o que é preciso fazer. Agora, entre saber o que é preciso fazer e tomar a decisão de fazer, vai uma distância muito grande. E, de fato, o professor Saldiva tem razão. A cidade de São Paulo, ela virou, assim, vamos dizer assim, uma coisa muito grande, muito desorganizada, muito desestruturada do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Né? Tem muitas distâncias entre pobres e ricos, problemas, gente que mora muito bem, rola uma grana enorme, outros que moram quase que num casebre, ou num casebre, enfim. Então, é um desafio enorme. O orçamento de São Paulo, 50 bilhões por ano, não dá para a cidade conseguir encaminhar os seus problemas. É um orçamento pequeno. Para você ter uma ideia, Nova York tem menos habitantes que São Paulo, muito menos problemas que São Paulo, e o orçamento de Nova York é 3 vezes maior do que o de São Paulo. Você sabe que eu fui para Nova York agora nesse último feriado que teve de Páscoa, e uma coisa que eu reparei, né? Até foi algo que eu comentei lá nessa viagem. Aqui em São Paulo, nós vemos os prédios, as casas que acabaram de ser pintadas, ficam com aquela mancha, assim, chove, fica aquelas manchas pretas, assim, sujas na parede. E lá não tem, apesar da maioria das casas... A tinta deve ser melhor, né? Não, ou a tinta, ou talvez a poluição seja menor, não sei. As duas coisas devem ser. Porque lá não tem essa crosta em volta Agora, dos Priscila, edifícios. veja bem, olha, é possível, num grande mutirão, todo mundo jogando no mesmo time, a gente melhorar a nossa cidade.
nós temos que cuidar, por exemplo, essa questão do ar, que nós estamos falando aqui desde o começo do programa. É importante atacar a causa do problema, mudando a forma das pessoas se locomoverem. Essa ditadura do carro, ela tem que acabar. Para isso, nós temos que dobrar, no mínimo, o número de trens e metrôs na cidade de São Paulo. Aí é governo municipal, governo estadual e governo federal. Nenhum governo sozinho consegue dar conta disso. Agora, doutor Natalino, a teoria nós temos. Agora, como é que isso está funcionando? Não funciona porque não há, não há vontade política. Prefeitura aqui não funciona. A prefeitura me disse que há 2 anos eles já pararam A prefeitura colocava R$1 bilhão no metrô. Botou 2 anos. Mudou o prefeito, suspendeu, não bota mais 1 centavo no metrô. Tá, se a prefeitura não funciona aqui em São Paulo, como é que está a situação do governo? O governo do estado tem outras atribuições, mas também age de forma lenta. Eu vou dar outro exemplo. Nós tínhamos avançado com o programa Córrego Limpo. Prefeitura e estado juntos para limpar. São Paulo tem em torno de 500 córregos. Eles marcaram para limpar 100. Estava indo, já tinham limpado uns 15, 20, 25. Limpar que você fala, limpar não e tirar é o esgoto. Tirar aquela crosta grossa. Tirar o esgoto todinho. Tá. E fazer ao longo do córrego um parque. Um parque linear, com grama, como com teve árvore. Na Marginal Pinheiros? Parecido, mas eles com a água continua não, podre, mas com suja, córrego mas limpo, tirando o esgoto de dentro do córrego. É, porque ali tá sujo, a gente passa de não, carro ali lá, não tá é um o cheiro caso, insuportável. não é o exemplo. O exemplo tá. são outros córregos, por exemplo, o córrego do Rio Vermelho, o córrego São José, foram córregos que... Onde ficam esses córregos? O córrego Vermelho está em Paulista, o córrego São José era o Grajaú. Certo. Esses córregos, eles conseguiram avançar, mas aí mudou os governos, o programa Córrego Limpo parou. Parou. Ou seja, o governo do estadual está parado. E o federal? Não, o estadual, esse programa era estadual e municipal. Mudou os dois governos, o programa parou. Defesa das águas, Operação Defesa das Águas. Nós conseguimos... Era o quê? Era governo do estado municipal. Tá. Nós conseguimos fazer 9 parques em torno da represa de Guarapiranga, desfazer 7.000 obras que invadiam a represa, inclusive motéis, restaurantes, mansões e também barracos. Foram retirados, limpando. Nós conseguimos melhorar a vida da represa com esse programa, criou a Guarda Municipal Ambiental com 300 homens para tomar conta do... Eu ganhei até esperança que a represa ia ser salva. Mudou o governo, acabou o programa Operação Defesa das Águas. Então, parece uma cólica intestinal. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a gente não caminha para frente. Tem muitas leis boas que precisam ser cumpridas. Eu, por exemplo, tenho uma lei para reaproveitar toda a madeira de poda de árvore, picar e fazer adubo ou mandar para fazer carvão briquet. Certo. Essa lei começou a ser implementada, chegou a pegar 40% da madeira, ao invés de mandar para o aterro, usava a madeira de poda de árvore, que é uma quantidade enorme de madeira. Simplesmente pararam de cumprir a lei. Agora, quando a gente tem uma lei, a lei existe, só que ela não é cumprida. Eu vou para o Ministério Público. Eu vou para o promotor público. Como é que nós, cidadãos comuns, como nós podemos recorrer para que isso funcione? Você sabe quantas vezes eu reclamei no promotor público para ele tomar uma medida para o Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura cumprir uma lei minha? Quantas vezes? 20 vezes. Olha. São 20 leis minhas, fora mais umas 10 vezes de outras leis boas, como, por exemplo, a Lei de Mudanças do Clima, que parou de ser cumprida, que a gente votou, uma lei ótima, pioneira no Brasil, que não vem sendo cumprida. Então, essa política pública que o professor Saldiva fala, ela não é uma coisa simples, que é porque a gente tem que ter governantes, aí quando eu digo governante, eu digo nos 3 níveis de governo, que se preocupe com a qualidade de vida de fato, que se preocupe com o meio ambiente de fato. Morre 4.500 paulistanos por ano de poluição do ar, morre. Como é que nós vamos fazer para que isso não aconteça? Isso é política pública de verdade. A gente briga para que isso aconteça, mas não é uma coisa fácil de se conseguir. Às vezes dá desânimo. Eu aqui estou desanimada, só de escutar tudo isso. Eu estou otimista. Está otimista, doutor Paulo? Eu acho que a cidade está doente, não está? Está doente. Eu já vi muito mais gente mudar para melhor em UTI do que em igreja. Eu acho que na hora que a coisa aperta, a cidade está ficando muito ruim, você resolve dar um jeito.
A atual situação nos tira da zona de conforto. Como diz o ditado, quando a água chega no umbigo, a gente aprende a nadar, né? Eu acho que essa por exemplo, reciclagem de lixo. Seria maravilhoso se 100% da cidade... Não vai ser possível 100%, 70% reciclagem. Isso não é uma coisa impossível de fazer. É possível. Os governos não fazem porque não têm vontade para fazer. Agora, só com a população se mexendo, pressionando, se juntando, reclamando, cobrando, é que... Aí você cria um capital político, né? Pois é. Mário Covas que falava, não tem governo ruim para povo organizado. Se o povo se organiza, mesmo que o governante seja ruim, ele é obrigado a sambar e ficar bom. Porque a cobrança do povo é muito grande. E é isso, esse é o trabalho do dia a dia. Aí, né? Já matou a minha última pergunta. É o povo se mexer e seguir esse conselho aí que não tem governo ruim, desde que o povo seja organizado. Essa foi organizado e consciente, né? Então acho que é algo que a gente tem que refletir realmente, porque senão como é que vai ser daqui para frente, né? Como é que vai ser para minha filha, que hoje tem 4 anos, como é que vai ser para o seu filho, para o seu neto, né? A gente tem que pensar nisso. O professor Saldiva, que está com 13 anos, 14 anos de idade. 13 anos de minuto de silêncio de jogo de futebol. Eu acredito. Agora, imagina quantos anos pedalando, né? Porque ele falou que pedala 40 anos. 40 anos, 42 anos. Nossa, 40 A lama do dilúvio, a bicicleta escorregava de vez em quando, porque tinha acabado de descer, né, o dilúvio, mas estava um pouco molhado. Ai, tá vendo só? Olha, que programa gostoso. Apesar do tema ser um tema preocupante, foi um programa delicioso de fazer, com essas 2 figuras do meu lado, queridíssimos. Olha, muito obrigada, doutor Gilberto Natalini, obrigada por toda vez o senhor vir até aqui. E cumprimento o senhor está de parabéns sempre, muito obrigada mesmo. E obrigada também ao professor doutor Paulo Saldiva. Obrigado por estar aqui, foi um prazer. Veio pedalando, né? Quantos quilômetros? Eu vim da cidade universitária para cá. Então, quantos quilômetros? É longe. Dá mais ou menos 18. E quanto tempo no relógio? Dá 1 hora, não dá 1 hora. É muito mais rápido que se eu viesse de carro. Muito mais rápido se eu viesse de qualquer coisa. Para você, o chocolate da Páscoa não teve problema nenhum, né? Olha, eu até fiz um regime de 2 Sério? semanas. Fiz um regime de 2 semanas, perdi 14 dias. Perdeu 14 dias. Foi impressionante. Que demais, adorei fazer esse programa com vocês, eu espero que você volte, está super convidado, tá? A doutora Natalini está sempre aqui com a gente, espero que você volte aqui no Outra Sustentabilidade. Obrigada a você de casa por nos acompanhar e nos vemos na semana que vem. Um grande beijo e até lá!